Deixa eu chamar o Cícero Melo, então, com o lado do vencedor. O Fluminense, então, que sai em vantagem no clássico, que vai decidir um finalista no Campeonato Carioca. Cícero, do outro lado, então, a boa fase do Fluminense continua mesmo com a expulsão do Zubeldia, hein? Boa noite. Boa noite a você, Bruno, aos companheiros, ao Fã de Esportes. Uma vitória muito importante do Fluminense, primeiro porque o Fluminense era o visitante, apesar do jogo ser em campo neutro, estádio Newton Santos, já que São Januário não teve a liberação por segurança, a polícia não liberou, e o Maracanã está ocupado aí com o jogo Flamengo e Madureira, então o Vasco optou por jogar aqui no estádio Newton Santos. Carga dividida de ingressos nos dois jogos. Público pequeno hoje, 10.818 presentes, sendo aí 60% a 70% de Cruz Maltinos e aí 30% no máximo de tricolores. O Fluminense que teve o técnico Luiz Zubeldia expulso logo aos 25 minutos de jogo, né? Não se sabe exatamente o que ele pode ter falado, que ele recebeu o cartão vermelho direto, não teve nem cartão amarelo e parece que foi um alerta do auxiliar para o árbitro da partida, o Jodis Nascimento de Souza. Depois vamos saber exatamente o que ele pode ter falado. É claro que depois ele ficou possesso, quis invadir o campo, todo mundo pensou até que ele ia agredir o árbitro, mas foi retirado de campo. Aí o Fluminense, aos 31 minutos, fez esse gol, depois de um escanteio, o gol do Serna, uma ajeitada de cabeça do Bernal, o Serna pegando de primeiro, e foi o 5º gol dele na temporada, é o artilheiro do Fluminense nessa temporada. Aos 18 minutos do segundo tempo, o Fluminense teve numa jogada atabalhoada, uma falta a favor do Fluminense, ensaiada, onde é que estavam os dois zagueiros. O Freitas chutou em cima de um jogador do Vasco e o James acho que estava na área. O Vasco tomou a bola no contra-ataque e aí o jogador do Fluminense, Bernal, teve que parar o Adson com falta, foi expulso, o Fluminense ficou com 10. A partir daí o Fluminense abdicou de atacar, apenas se defendeu, colocou o Nonato logo em seguida no lugar do John Kennedy para reforçar o meio de campo, né? Para o meio de campo ficar composto novamente. E depois, quando o Vasco passou a ter o domínio total da bola e só levantar bolas para a área, o Ignacio entrou e aí o Fluminense ficou com 3 zagueiros altos e o Vasco praticamente não teve perigo nenhum, apesar de ter o domínio total da posse de bola. O Fluminense segurou essa vantagem e terminou ganhando por 1-0, muito importante. Lembrando que a única desvantagem em clássicos cariocas que o Fluminense tinha sob o comando do Zubeldia era com o Vasco. Em 3 jogos, 2 vitórias do Vasco, uma do Fluminense. Agora igualou tudo. 4 jogos, 2 vitórias para cada lado sob o comando do Zubeldia. O Fluminense, olha só que aproveitamento. 4 clássicos cariocas nesta temporada. 4 vitórias, 100% de aproveitamento. 2 sobre o Botafogo. Uma no Carioca, outra no Brasileiro. Uma no Flamengo e uma no Vasco no Campeonato Carioca. Para o jogo de volta, que será no próximo domingo, 6 da tarde, agora com o mando de campo do Fluminense no Maracanã, mas com a carga de ingressos continuando sendo dividida, aí a torcida do Fluminense já deve comparecer em grande número. Fluminense, além de perder o técnico Luiz Zubeldia, vai cumprir suspensão, o Maxi Cubeiras, que é o auxiliar técnico que comandou o time hoje quando ele foi expulso, vai comandar o time no próximo domingo, ainda perdeu o Bernal expulso, tudo indica que o Nonato deve começar jogando. Só que o Fluminense, antes de decidir com o Vasco uma vaga para a final do Carioca, na quarta-feira tem um jogo talvez o mais difícil do ano. Vai jogar contra o Palmeiras na Arena Barueri, em São Paulo, quarta-feira, 9h30 da noite, contra o John Arias, primeira vez que ele vai jogar contra o Fluminense. Portanto, uma vitória heróica do Fluminense, que sai na frente, agora só precisa de um empate no próximo domingo para se classificar para a final do Campeonato Estadual. Bruno. E em casa com o Zubeldia, agora não vai ter o Zubeldia, mas desde a chegada do Zubeldia tem 100% de aproveitamento o Fluminense. 16 vitórias, se não me engano. Não é isso, Zé? Obrigado, viu, Cícero? Daqui a pouco a gente ouve o auxiliar ali do Zubeldia para ele falar também aí da expulsão do jogador. Não é, Zé? O Fluminense em casa com o Zubeldia tem um desempenho impressionante. Boa noite, Brunão. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Bobozinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É porque é uma equipe. Primeiro, ele conseguiu colocar um padrão de jogo, né? Tem uma organização muito bem, ele tem essa característica. Aí você tem bons jogadores e jogadores com personalidade. Quando a situação está difícil, complicada, pedem a bola, vamos jogar, daqui para mim. Eu vou citar, o Bobozinho falou sobre jogadas, né, que conseguia sair jogando, eu estava ao lado do Pascoal. O Martinelli pega uma bola dentro da área, mesmo com um homem a menos, pega uma bola do meio da área, dentro da área, sai driblando para sair jogando, toca a bola no meio campo, recebe de novo e joga essa bola para o Kennedy, que é a bola que o Kennedy vai para o mano a mano e consegue fazer o chute, quase sai o segundo gol. Essa situação você não vê já no Vasco.
você já não consegue... Equipe F de volta com os melhores momentos da vitória do Fluminense em cima do Vasco da Gama, 1-0. Nossa, olha aí, a gente tá vendo ainda no primeiro tempo, Serna então fazendo o primeiro gol e único do Flu na partida de hoje. Tem alguns lances aí pra gente olhar, né, de expulsões, a do Zubeldia, chiliquento Zubeldia, hein? Invadiu o campo, inclusive, para reclamar de uma falta, né? Eu nem dei boa noite pra vocês ainda, né? Boa noite, Pascoal. Boa noite, Bruno, boa noite, bem. Zé. E aí, Zé? O Fluminense ganhou a primeira partida entre os dois, entre o Vasco e o Fluminense, mas o Fluminense demonstrou muito mais qualidade, né? É um time muito mais preparado, o time já tem uma montagem, um esquema muito bem definido. Então, acho que tem coisas que a gente vê no futebol e que no gramado elas acabam até se sobrepondo, né? Que é o caso do Fluminense, né? O time do Vasco vai precisar de muito tempo para se arrumar. Tem muitas deficiências, muitos problemas. O Vasco jogou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a mais e não conseguiu empatar sequer a partida. Bom, é uma coisa para a gente analisar, porque tem muito jogo interessante, né? O Atlético, o Clube 1-1, hein? O Galo foi 1-1. Ih, rapaz, e o segundo jogo, hein? O América. E acabou agora no Sul, hein, Pascoal? Acabou lá, o Grêmio classificou. Nos pênaltis, não foi isso? O Grêmio se classificou nos pênaltis contra o Juventude, em 2 empates em 1-1. E esse em Caxias, o Grêmio acabou passando nas penalidades máximas. O Grêmio passou mesmo assim suando. 4-1 foi. 4-1 nos pênaltis. Não foi tão... com a bola rolando não foi tão simples, não. Mas conseguiu empatar o jogo e conseguiu se classificar. Agora, do Fluminense... Olha o John Kennedy aí, ó. O John Kennedy quase que ele se machuca, ele pisou e caiu com o pé meio torto ali, machucou o tornozelo. O Fluminense tem muito mais estabilidade em campo. Jogada ensaiada, hein, professor? 2 jogadas ensaiadas. Foi jogada ensaiada aí, você acredita? O cara chegar batendo. Esse é o lance da expulsão, né? Esse é o lance da expulsão. O cartão vermelho direto. Não dá nem pra pro discutir. Bernal, e ali o Spinelli também, e é isso. O Fluminense, então, em vantagenzinho em cima do Vasco, aí acontece o seguinte, né? E esse é motivo aí para discussão, né? Boa parte do segundo tempo, o Vasco da Gama jogando com um jogador a mais, mas mesmo assim a gente segue vendo o Fluminense com as chancezinho. Boa noite, né? Boa noite, Brunão. Boa noite, meu parceiro Pascoal. Boa noite, Zé Elias, fã de esporte. O Fluminense é um time organizado, o Vasco é um time em formação. Não sei, assim, aquele Vasco que chegou à semifinal da Copa do Brasil, me parece ser um outro Vasco, esse do início do ano. Tem a maioria dos jogadores à disposição ainda, né? Teve várias mudanças, mas me parece que é um time que não encontrou ainda um estilo para jogar, para se organizar. Você vê que o Fluminense, com um jogador a menos, consegue no contra-ataque criar oportunidades ou impedir que o Vasco crie alguma coisa. O Vasco não chutou uma bola no gol, não acertou o alvo, não obrigou o Fábio a fazer nenhuma defesa. Então, assim, um time que fica quase que o segundo tempo todo jogando dentro do campo do adversário. O Fluminense baixou as linhas, as mudanças, né, que o auxiliar, o Zubeldia, o auxiliar dele fizeram, foi para fortalecer a marcação. Você vê que ele faz dobra de lateral esquerdo pelo lado esquerdo, ali o Arana com o René, tira o Acosta, que é o meia que organiza o time, para colocar o Nonato, tira o John Kennedy centroavante, para fortalecer com a expulsão do Bernal. E o Fluminense tem uma estrutura, né? Tem uma obediência tática, está melhor do que o Vasco, vive um momento melhor que o Vasco. O Vasco, com essa posse de bola, você vê ali as estatísticas no segundo tempo, né? Foram melhores para o Vasco em termos de posse de bola, mas criar chance de gol, teve cruzamento, bola daqui, bola dali, muito esforço, os jogadores correndo, se dedicando, mas qualidade, a criatividade não teve. Colocou o Brenner com o Spinelli na frente, 2 atacantes, para ver se jogava em cima dos zagueiros do Fluminense, fazia os jogadores do Fluminense descerem as linhas, jogarem quase lá dentro do gol, mas a bola não chega, não tem a criatividade. O Rojas baixou para jogar quase como segundo volante, porque o Tietê que saiu para entrar o Brenner,
Então não teve aquele meia criativo, o Rojas não fez um grande jogo, teve lampejos de meia articulador durante o jogo, muito pouco. Percebo o Vasco, os atletas sem confiança, sem personalidade para tentar uma jogada, para arriscar um lance. Cada um toca por outro, meio que se livrando da bola, não é criando ou combinações de jogada, não vejo. Ao contrário, no Fluminense você vê muito isso. É um time com confiança, larga na frente, tem a vantagem. Segundo jogo é no Maracanã, mando de campo do Fluminense e o Fluminense com a vantagem. Zé, eu já vou colocar você na conversa também, até porque no meio de semana o Flu vai reencontrar o Arias e o Vasco faz um jogo pesado contra o Santos, hein? Na Vila. Já estão tudo aquele tumulto que a gente pesado para os dois, né? Nas redes sociais já estão colocando assim o jogo da dança das cadeiras. Pode ser. Ou da fila do desemprego, no caso, né? Pelo menos de um lado.